Oi pessoal, Luiz Henrique da Smart aqui, e o assunto que eu queria discutir com vocês hoje é o controle de nível a três elementos de uma caldeira. Esse assunto é bem interessante, ele abrange alguns conceitos de medição, de vazão, alguns conceitos de controle, mas ele é muito simples, na sua essência ele é muito simples. Então, vamos ver? Então vamos conversar sobre controle de nível de caldeira a três elementos. A caldeira é um sistema que basicamente ele contém água e a energia térmica que você insere no sistema vai transformar a água em vapor. Um dos controles mais importantes de uma caldeira é o controle de nível do tubulão superior. Esse controle de nível ele é importante tanto para as caldeiras com 1, 2 ou 3 tubulões. Então, algumas preocupações para controle de nível no tubulão. Essa é uma das mais importantes. É a água que mantém os tubos em uma temperatura que não danifique sua estrutura. Um nível baixo de água pode até estourar a tubulação. Eu posso fazer uma analogia com o chuveiro elétrico em casa. O chuveiro elétrico a resistência ela está sendo refrigerada pela água. Se faltar água, a resistência queima. É o mesmo fenômeno que pode ocorrer numa caldeira. Outra coisa importante, o nível de água muito alto pode enviar água para o circuito de vapor, o que pode vir até a danificar equipamentos que estejam ligados a ele. E também devemos tomar cuidado com o aumento brusco de entrada de água, porque a água que nós colocamos na caldeira, normalmente ela está com temperatura mais baixa do que a água no tubulão. Se você abrir muito rápido uma válvula de água, você pode causar um choque térmico que pode vir prejudicar a caldeira, correto? E variações de pressão na caldeira, elas variam o nível sem alterar o volume. Isso daí é uma coisa interessante. Vamos pensar da seguinte maneira. Então imaginem só, a caldeira está operando com sua pressão nominal e há formação de bolhas de vapor na água, ok? De repente há um corte no consumo. Quando você tiver um corte no consumo da caldeira, você vai aumentar a pressão momentaneamente interna. Isso fará com que as bolhas diminuam o seu tamanho, porque elas são compressíveis. E quando as bolhas diminuírem de tamanho, a água vai ocupar esse volume que antes estava ocupado pelas bolhas e fará com que haja uma diminuição do volume momentaneamente. E no caso de você ter uma puxada de vapor, ou seja, um aumento brusco de consumo do vapor, vai ocorrer o fenômeno inverso, ou seja, a pressão da caldeira vai cair e com isso as bolhas de vapor vão aumentar de volume e a água vai ser empurrada para onde? Para cima, causando o efeito de que um nível, o que nós chamamos de nível falso, tanto com o momento de pressão alta como pressão baixa, existe isso que nós chamamos de nível falso. Por que o nível é falso? Porque o volume de água se manteve em todas as condições. O volume de água que estava aqui na pressão nominal é o mesmo volume, só que o nível é maior. Eu não vou poder, nesses momentos, encher de água só porque a pressão ficou alta e as bolhas diminuíram, e nem vou poder fechar a água quando a pressão estiver baixa, porque quando a pressão voltar ao normal, eu vou estar com um volume diferente na caldeira, ok? Então, vamos pensar o controle de nível a três elementos. Primeiro, caldeira, entra água e sai vapor. Teoricamente, para cada tonelada de vapor gerado, nós precisamos colocar 1 tonelada, ou seja, 1 metro cúbico de água. Aí, um controle poderia ser muito simples, se não tivessem as perdas. Eu teria uma medição de vazão de água, que seria uma PV de um controlador de vazão, e que eu vou operar a válvula de água de acordo com o set point. O que seria o set point? A vazão de vapor.
100 metros cúbicos de água seriam colocados para cada 100 toneladas de vapor. Existem alguns sistemas que nós trabalhamos com percentual. Então, o ideal é sempre termos o transmissor de vazão de água na mesma dimensão do vazão de vapor, ok? Então, se você tem um transmissor de vazão de água de 0 a 200 metros cúbicos hora, que você tem o vazão de vapor de 0 a 200 toneladas hora. Mas, se isso não ocorrer na sua planta, não se preocupe. Nós vamos ter condições de colocar um ganho, que chamamos de ajuste, na equação. Ou sendo, o set point da água será sempre a vazão de vapor multiplicado por esse ajuste. E esse ajuste? Esse ajuste é o cálculo da vazão máxima do vapor dividido pela vazão máxima da água. Então, um exemplo. Digamos que eu tenho um vazão de vapor, o transmissor de 0 a 100 toneladas hora. Vazão de água de 0 a 80 metros cúbicos hora. Eu tenho condições de trabalhar com esse sistema utilizando um ganho, que seria o ajuste. Esse ajuste seria o 100 dividido por 80, que daria 1,25. Um exemplo, então, se eu tiver 50% de vazão de vapor, significa que eu estou com 50 toneladas hora, correto? E eu multiplicando por esse ganho, eu vou ter um set point de 62,5%. Esse 62,5% seria 50 metros cúbicos de água por hora. Então, voltando aqui, o que esse ajuste vai permitir? O ajuste vai permitir que, quando eu tiver 50% de vazão de vapor, eu vou ter 62,5% de vazão de água. E com isso, os dois serão iguais. Seriam 50 toneladas hora de vapor para 50 metros cúbicos hora de água. Esse seria o sistema ideal. Mas, se nós não tivéssemos perdas e erros de medição, implementar mais um controle, é o controle de nível, com a medição de nível da caldeira. Então, com esse controle, nós vamos adicionar uma segurança ao sistema. E a saída desse controle de nível, ele vai corrigir, sempre que o nível não estiver correto, a vazão de água, trabalhando em cima do set point da vazão. Esse controle deverá ter uma característica fundamental. Ele vai operar de maneira que chamamos de PID hard, ou seja, esse leak, toda vez que ele for passado para automático, a saída dele deverá ser proporcional mais o bias, ou sendo a ação proporcional, que seria o set point menos PV multiplicado pelo ganho, mais um bias. E esse bias deve ser de 50%. Então, o que vai acontecer? Toda vez que nós colocarmos o controle de nível para automático, normalmente a gente recomenda colocar quando o set point estiver junto com a PV. Aí a saída desse controle será 50%. Ok? E sendo 50%, o nível está correto, eu vou remover na minha equação de três elementos esses 50. Para quê? Para que fique trabalhando apenas do vazão de vapor e a vazão de água. Certo? Só se o nível começar a alterar, sair fora do set point, que eu vou começar então a subir ou descer essa saída de 50% para poder colocar mais ou menos água. Então, essa é a nossa fórmula de nível a 3 elementos. É uma fórmula mais simplificada, mas é uma fórmula que nos ajuda bastante, em que o set point da água será igual à saída do leak mais a vazão de vapor, tudo isso percentual, multiplicado pelo ajuste, para quando a vazão de vapor for diferente da vazão de água, né, os transmissores, e menos 50, para que quando o leak tiver set point igual a PV,
esse menos 50 cancela os 50% do bias, fazendo com que o controle seja apenas pela vazão de vapor. Essa é a fórmula então final, no nosso caso aqui, que temos dois transmissores diferentes. Tem algumas dicas. Nível de água. Assista o vídeo da Nova Smara, onde nós damos dicas de ajuste do transmissor de nível, os cálculos de medição de nível. É fundamental sempre consultarmos o fabricante da caldeira para a definição da medição de nível. Vocês não devem sair colocando o nível, as tubulações, nem mesmo o set point, de maneira que o fabricante da caldeira não seja consultado. Com relação ao controle de nível, o leak, inicialmente o que nós já conversamos, ele tem que ser partida hard, de forma que quando o set point for igual a PV, teremos a saída dele em 50%. Ganho, evitem colocar ganho menor do que 1. Ganhos menores do que 1 no leak pode atrasar a resposta do sistema. E também evite ganhos maiores do que 3. Porque ganho maior que 3 pode deixar o controle muito sensível para pequenas variações de nível. Se lembra que eu falei para vocês de uma das preocupações nossas é que se houver oscilações bruscas e quedas de água, devemos evitar jogar água muito rápido na caldeira, abrir muito rápido a válvula de água. Então ganhos acima de 3 podem causar essas oscilações, tá ok? A integral, quando trabalhamos com medida de minuto por repetição, ela também deve ser evitada ser mais do que 1 minuto por repetição, porque senão a caldeira não vai ter tempo de receber um feedback do controle. Tá? E mais lento que 4 minutos também, essa integral ela não vai conseguir controlar direito, então ela pode atrasar a correção. Exemplo, vamos iniciar com 2 de KP, banda proporcional 50%, e 2 minutos por repetições, ou meia repetições por minuto. A vazão de vapor. A vazão de vapor normalmente é feita através de elementos de primogênios. É uma placa de orifício, um bocal, e elas medem volume. Mas normalmente nós usamos medição de vazão de vapor em massa. A operação normalmente está acostumada a trabalhar com toneladas hora nas medições de vazão de vapor. Então, o que as empresas fazem? Elas utilizam a massa específica do vapor na pressão e temperatura nominal da caldeira e transformam a vazão volumétrica em vazão mássica. Sempre que as condições de pressão e temperatura não forem a de projeto, você vai ter um erro na medição mássica. Por isso, é comum utilizarmos uma medição de pressão e uma de temperatura para compensar a vazão. Essa compensação ela é fundamental para a leitura correta da vazão e totalização. Por exemplo, é comum que quando a caldeira opera abaixo de sua nominal, se você não estiver compensando, as vazões e as totalizações elas serão maiores do que a realidade. Então, é importante sim para as indicações de vazão e para as totalizações você fazer a compensação. Mas usar essa vazão compensada no controle de nível 3 elementos deve ser analisada com cuidado. Afinal de contas, vocês estão inserindo mais elementos que possam falhar no controle. Talvez a vantagem que na fórmula do 3 elementos, a vantagem que essa compensação vai trazer, talvez não valha a pena você estar inserindo erros, tá ok? Vazão de água. A vazão de água, ela sendo um fluido incompressível, ela geralmente não requer compensação. A correção por temperatura até pode ser feita, mas não teria grandes ganhos. Agora, recomendamos que a faixa de vazão de água e vapor sejam com os mesmos volumes finais, como comentamos antes, 100 toneladas hora de vapor, 100 metros cúbicos hora de água, correto?
E aqui vem um ponto importante. Os transmissores de vazão, normalmente, eles têm corte de raiz, em que quando a vazão está muito baixa, eu não mostro essa vazão para evitar erros. No caso da vazão de vapor, é interessante você manter um corte de raiz. Agora, na vazão de água, não. A vazão de água, o ideal é você colocar o menor corte possível, ou mesmo não ter corte na medição. Por quê? Porque senão você vai ter, para um consumo muito baixo, uma oscilação na leitura da vazão que pode atrapalhar o controle dela, tá ok? Controle da vazão de água. O ajuste e controle deve ser o menos sensível possível. Se lembra, novamente, colocarmos água desnecessária na caldeira pode causar choques térmicos que podem gerar oscilações desnecessárias. A caldeira sempre oscila a vazão, dá oscilações de nível. Você não precisa corrigir imediatamente qualquer oscilação no nível. Então, para isso, você pode fazer com que o controle de vazão de água seja o menos sensível possível. Evite trabalhar com ganho proporcional acima de 1 e também evite trabalhar com integral mais rápida do que 0,3 minutos por repetição. Se vocês trabalham com o termo repetição por minuto ou banda proporcional, é simplesmente fazer a conversão desses valores, ok? Tentem começar com ganho proporcional 1 e integral meio minutos por repetição. Dará um bom resultado. Pessoal, meu nome é Luiz Henrique Camargo. Eu sou gerente de inteligência de produtos na empresa Nova Smart. Aqui está o meu celular. Guardem e entrem em contato comigo sempre que precisar. Qualquer dúvida com relação ao que nós conversamos hoje, ou mesmo qualquer outra dúvida referente a produtos Smart, ou ligue no meu celular, tenho liberdade para isso, ou me passem o WhatsApp, ok? Muito obrigado